Fala, rapaziada, um grande abraço para todo mundo que está sempre acompanhando as redes sociais do Grupo Independente. Vocês já podem observar que aqui do meu lado tem o novo técnico do Clube Esportivo Lajadense, Gelson Conte. O Gelson já conversou com a gente nas emissoras do Grupo Independente, a gente já sabe da expectativa que ele tem para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, que está se aproximando, dia 15 de agosto começa, mas o bate-papo hoje aqui também será muito descontraído, com algumas histórias bacanas, mas claro, toda a expectativa para um lajadense que na próxima segunda-feira vai lançar um novo projeto para a divisão de acesso e já aproveitando para apresentar o técnico Gelson Conte. Gelson com a gente. E aí, Gelson, tudo certo? Tudo certo. Feliz de estar falando com vocês, feliz de estar na casa nova e a expectativa em cima da dificuldade, mas de que a gente já está trabalhando muito forte para que as coisas comecem a sair bem, da forma que a gente quer também, porque eu tenho a impressão de que o ambiente ficou muito positivo. Se nós formos falar de cidade, de torcedor, e isso me deixou feliz também, então eu acho que a gente se fortalece com isso também, nós estamos prontos para fazer um grande trabalho. Gelson, claro que por ser aqui da região, né, natural de Marques de Souza, né, leva até hoje carinhosamente o Fão, né, junto, né, muita gente chama o Gelson de Fão. Por ser aqui da região, claro que era normal ter uma repercussão, mas do jeito que foi, com o carisma que o torcedor recebeu, esperava tanto carinho assim, Gelson? Talvez a gente não tinha a dimensão que fosse assim, porque já fazem 30 anos que eu passei pelo clube e fui artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas e muitas vezes fora da cidade, e eu não tinha contato com o torcedor. Hoje eu passo na rua, que depois de sexta-feira, eu vejo que a rede social ela encheu, o torcedor na rua, alguns torcedores da antiga, porque alguns jovens ainda de repente não lembram, não conhecem. Os torcedores da antiga estão... Eu vejo, porque a gente vê no olho do torcedor, a gente vê a satisfação deles. Então a repercussão ela foi muito positiva. E eu preciso estar muito positivo, muito feliz com a oportunidade, porque eu acho que pode até ter demorado, eu nunca contestei isso, a vontade sempre foi de trabalhar aqui, mas eu acho que chegou o momento de driblar a dificuldade, mas de botar em prática aquilo que nós aprendemos, e futebol ele vem mudando seguidamente, e nós estamos se atualizando, e junto com esse torcedor, o torcedor aquele do bar, o torcedor da imprensa, o torcedor do supermercado, o torcedor do posto de gasolina, da rua, eu senti um afeto, um carinho e eu acho que uma energia positiva muito grande, e isso me deixou muito feliz e muito satisfeito. Vamos tentar trazer o Gelson lá para o início, né, dos trabalhos como técnico. Como jogador a gente tem uma história muito bonita, mas como técnico, agora a função que você exerce. Começou tudo no Lajadense, né, Gelson? Começou na base do Clube Esportivo Lajadense. Eu tinha outra função, eu estava tentando outro tipo de trabalho, de representação comercial. Eu me lembro que eu estava em Caxias, hospedado no hotel, eu recebi uma ligação do seu Anésio Zerves, que é o pai do atleta que joga aqui, que é o Bolão, me convidando para assumir o juvenil. Isso era uma terça-feira de noite. E eu confirmei, eu pedi que na quarta-feira de noite fizesse uma janta e reunisse os pais, né, que era a Associação de Pais e Mestres, reunisse os meninos, e eu prontamente aceitei. Era uma competição que eu estava pegando quase no final do primeiro turno, da primeira fase, eram 4 jogos, tinha que vencer 3 para classificar, e a gente venceu 3 e conseguiu classificar e classificar bem. Ali eu vi que eu poderia dar um passo a mais, e aí no ano seguinte eu fiz juvenil, fiz juniores do clube também. Então tudo começou no Clube Esportivo Lajadense. Aí claro, depois dei as saídas tradicionais que a gente sempre dá. Bom, voltando ainda nesse tempo, Gelson, sobre alguns jogadores que na época passaram por você, um deles foi o zagueiro Gabriel. Tem mais algum assim que marcou a história? O Gabriel, a gente sabe, tinha tudo para ter uma história muito linda no futebol. Não que não tenha, né? Mas ela acabou sendo abreviada pela forte lesão que ele teve e não conseguiu retomar. Daquela época, mais alguém assim que tu te recordas bastante? Aquela época, eu acho que o Matheus, o Bolão, jogou algum tempo no Lajadense, ainda no profissional. O Gabriel e o Ruimar foram fazer estágio. Eu fiz estágio no Grêmio com o Julinho Camargo, e o Gabriel e o Ruimar ficaram 25 dias de teste no Grêmio.
O Grêmio não aprovou nenhum dos dois, depois o Grêmio veio e comprou o Gabriel. Eu levei o Gabriel para o Santos também. O Ruimar, felizmente, claro, a vontade dele era de ser atleta, não conseguiu. Hoje ele trabalha no Grêmio, ele seguiu os passos do futebol em outra função. E eu acho que está fazendo um bom trabalho como auxiliar. O Cris, ali de Teutônia, que foi um atleta também, é tudo jogador de uma dedicação, de uma educação enorme. O Cris hoje faz parte do grupo do Internacional de Captação, o Cris viaja todo o Brasil, mas que eu lembro só o Gabriel, que conseguiu mesmo realmente jogar e jogou no Grêmio, um nível um pouco maior, e alguns estão trabalhando no futebol, os outros tomaram outra direção. Daquela época, Gelson, para os dias de hoje, o teu começo, e aqui a gente fala em recomeço, né, porque você está voltando, tu entende que a situação hoje ela é mais tranquila ou as dificuldades são praticamente as mesmas da época? Eu acho que a dificuldade ela é a mesma, a gente cresceu bastante, nós temos uma linha bastante dura de vestiário, de comando. Naquela época nós dávamos palestra em papel de parede, desenhávamos campo. Hoje nós estamos mais atualizados com material, vídeos, essas coisas. Nós aprendemos mais, desenvolvemos mais, mas nós temos que tomar cuidado. Algumas coisas elas enganam bastante. E quando eu falo em tomar cuidado, às vezes o próprio torcedor, talvez, eu não sei se vocês da imprensa, acredito que não, eu estou falando em tomar cuidado e nós vamos trabalhar numa divisão de acesso. O cuidado que eu falo é no relacionamento com o jogador, é no que tu vai passar com o jogador, porque o treino que se é dado no dia a dia é o treino que o Thiago Nunes dá no Grêmio, que o Ramires dá no Internacional. Nós temos que tomar um cuidado de que para que as coisas tomem uma direção correta e a gente consiga envolver muito o grupo e fazer com que o grupo tenha entendimento daquilo que nós queremos e queremos a ideia de jogo, porque não foi nós que inventamos o futebol, mas para dar a impressão que as pessoas elas conhecem, inventam o futebol todo dia, porque eu sou um cara muito dentro do futebol, eu vejo rede social, eu escuto vocês, eu escuto outras emissoras, eu olho o jogo toda hora. E nós estamos vendo aí que tem coisas de pessoas com muito mais cancha dentro do futebol fazendo coisas que um menino não faz. Então isso nós temos que tomar cuidado. Mas tudo isso é porque se deu liberdade para a rede social, o torcedor acha que pode fazer o que quer. E muito também, Felipe, eu tenho que colocar que quando eu falo que está vindo muita gente achando que inventou o futebol, tem muita gente nova trabalhando no futebol e eu não estou aqui querendo fechar a porta para ninguém no futebol. Até porque eu não sou o Pelé do futebol, não fui eu que inventei o futebol, mas tem gente que não deu um chute numa bola e está sabendo muito mais do que as pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos trabalhando. Então tem que tomar cuidado desse tipo de situação, porque num modo geral isso está atrapalhando bastante. Porque se tu não tiver personalidade de comandar, que é o meu caso agora, de comandar um grupo, de tentar colocar na cabeça deles aquilo que nós queremos e alinhar as coisas, qualquer comentário adverso ali fora vai me abalar ou vai fazer com que eu troque de ideia. Então, nesse meio tempo que eu fico em casa parado, eu venho estudando para trabalhar no Lajadense ou em outro clube, mas eu já venho preparando o material daquilo que nós achamos importante e necessário. Um exemplo, só se fala em linha de 3. Futebol brasileiro, futebol gaúcho, a gente só fala em linha de 3, tá? E aí eu vou fazer um pequeno comentário. Nós vamos jogar a divisão de acesso. Daqui a pouco depende do nível de atleta que nós temos. Não adianta eu vir aqui e querer fazer toda hora a linha de 3, porque vai haver o desentendimento. A não ser que eu pegue 3 zagueiros e diga para eles, ó, vocês vão marcar e deu. Então nós temos que optar por um esquema, não digo mais simples, mas um esquema que daqui a pouco vai bater no adversário e vai conseguir ter uma superação em cima dos adversários. Então tudo isso é preocupação, é aprendizado, trabalhos novos, para que a gente consiga colocar em prática. Então eu acho que o caminho a gente tem, nós precisamos conseguir montar um grupo forte, porque a característica da competição, ela exige esse tipo de situação.
Nós vamos enfrentar alguns clubes com um investimento muito maior, mas isso não quer dizer que o investimento vai ir para dentro de campo, vai algum jogador levar no calção 5 mil, 10 mil reais, não. Nós vamos tentar fazer um enfrentamento de igual para igual e tentar bater os adversários, até porque a gente sabe que em cima de alguns nomes que a gente comenta, daqui a pouco nós também vamos chegar a um grupo forte, depende da direção que o clube vai tomar em situação de sequência, de projetos, de planejamento, de orçamentos. Em cima disso a gente vai ter também um grupo forte. O Lajadense como clube, aí, Gelson, o que a gente pode falar? Claro que você jogou, né? Foi goleador do Campeonato Gaúcho. O Lajadense sempre foi um clube muito respeitado aqui no nosso estado e de um tempo para cá veio de conquistas também. Foi um clube que cresceu também, né? Taça no armário. Depois teve uma queda de novo e aí a gente sabe que é difícil se reerguer mais uma vez, né? Como é que você analisa o momento do clube hoje? O momento ele é difícil, o torcedor tem que saber disso. O momento é difícil porque nós estamos numa divisão de acesso. O empresariado da cidade, a comunidade tem que saber que o momento é difícil. Mas todo mundo tem uma opinião sobre o momento do clube. Eu como técnico, e eu espero também que as pessoas ali fora, a torcida, o próprio empresário, que tenham esse tipo de atitude, porque não adianta eu assumir o clube no momento difícil e eu chegar aqui e criticar o que foi feito. Isso pode trazer um desgaste enorme e a gente piorar a situação do clube. Nós não temos a varinha mágica, mas nós temos que tentar vir aqui corrigir algumas coisas, tentar melhorar e não baixar só críticas para piorar as coisas, até porque tem gente que trabalhou aqui nos anos anteriores que vão continuar, entendeu? Então pode ser que alguma coisa nova que a gente traz vai ajudar bastante. O momento do clube ele é ruim, mas o momento de alguns outros clubes também é ruim. Nós temos uma cidade onde o Lajadense é um clube respeitado pelo estado todo, e ele é um clube que ele tem um carinho enorme pelo onde se fala no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas até de repente, posso dizer que tem razão de estar fora daqui, mas muitas pessoas elas têm uma facilidade de se chatear por algumas coisas. Tem que entender que todo comentário, às vezes, quando tu faz um comentário ruim, tu coloca as palavras ruins, ela chateia as pessoas. E as pessoas saem de casa ou do lugar e não querem mais voltar. Isso eu acho que é ruim, tu não fortalece entidade nenhuma. E eu aprendi isso no decorrer dos... É que às vezes eu tenho algumas coisas que eu tenho que me doutrinar, eu próprio Jaci fala isso. Que eu sou um cara bastante direto. E quando tu é direto com as pessoas se chateiam muito. Só que eu tenho outro lado também. Quando as pessoas são diretas comigo, eu consigo absorver. E eu não fujo. Então, às vezes, não dá pra gente fugir, fazer críticas e fugir. Não, nós temos que tentar se juntar para fortalecer o clube. No meu caso, é a parte técnica, mas no caso de torcedor, de pessoas, eu não concordo com alguma determinada situação, mas eu preciso tentar debater essa situação com as pessoas para chegar num denominador comum para que a gente consiga fortalecer as coisas. Senão o clube vai ficar do jeito que está, 2 ou 3 tentando administrar, batendo de porta em porta. E eu acho que não é dessa maneira, mas nós precisamos, uma situação precisa da outra. Nós precisamos fazer um bom trabalho dentro de campo para que o administrativo também ande bem. Então, eu volto a falar, nós precisamos da comunidade junto com nós. Não vai poder vir para o estádio, mas tem outras maneiras de ajudar, a gente sabe da dificuldade. O clube, ele passa por tremendas dificuldades. Ele é um clube que ele tem uma situação de que nós vamos ter que fazer força para reverter. E nós estamos aqui para trabalhar, mas a gente sabe que sozinho não vamos conseguir, mas nós precisamos do apoio. O que é mais difícil hoje na vida de um técnico, hein, Gelson? O mais difícil hoje na vida, veja bem, o treinador quando ele vai montar um grupo, ele chega no clube, ele quer o melhor grupo que tem, no estado, no Brasil. Mas não é em todo lugar que tu consegue isso. Eu acho que o mais difícil para mim é o sentimento da derrota.
Eu não gosto de perder. Eu acho que dentro da minha parte de comando também eu sou bastante humano com os atletas. E às vezes em alguns lugares o futebol ele é negócio, entendeu? Mas eu sou muito fechado ao grupo de jogadores, mas eu acho que hoje o mais difícil para um técnico é o sentimento da derrota. Porque a situação de trabalhar, do dia a dia, essas coisas entendeu? Porque às vezes é fácil tu pegar alguns clubes e tu conseguir, com uma situação financeira boa, tu conseguir fazer o teu trabalho. Porque às vezes tem alguns que pensam, se deu, deu, se não deu, a gente segue a vida, até porque recebem altos salários. Mas eu acho que não, eu nunca me perturbei em situação adversas, crítica. Eu sei absorver. Então eu não gosto de perder. A derrota eu acho que ela deixa todo mundo numa situação muito complicada. Então eu acho que é isso. Vida de técnico também, né, Gelson? Às vezes tem a distância da família. Você treinou equipes aqui no estado, queira ou não, tem a distância, principalmente fora do estado também, né? Recentemente você esteve fora, inclusive, do estado. Isso também é uma dificuldade nessa vida? Não, eu acho que é uma dificuldade, mas eu vejo alguns comentários. Um treinador que está trabalhando no Brasil que só fala da família é do Palmeiras. Entendeu? Eu não sei o que a família dele faz. Eu acho que ele ganha o suficiente para trazer a família dele para São Paulo. A não ser que ele não queira. Então não adianta tu tá toda hora o treinador do Palmeiras, eu fui treinar o Jaraguá. Em momento algum eu fui na imprensa dizer, eu tô com saudade da família, tô longe da família, minha família. Não. Eu falava isso no particular com a minha família. Mas eu acho que tem algumas coisas que o futebol não aceita mais. A família sabe que depende disso também. Eu com 52 anos, eu ainda tenho o sonho de conquistar algumas coisas no futebol. A minha família sabe disso. Aí tu vê e tem outro mal que os profissionais cometem. Eles se escondem atrás de algumas situações. Então, o cara chegou no Palmeiras, ganhou Libertadores, e aí começou um resultado adverso. Não dá para se esconder atrás da família, não. Tem que ser realista. Ó. Não tá dando certo. E eu vi uma entrevista do Lisca essa semana. O Lisca disse, eu não estou conseguindo fazer um encaixe para que o meu time consiga ganhar jogo. Show de bola. É o que o Lisca tinha para falar, o bom entendedor vai compreender o que ele tem para fazer. Então, é ruim ficar longe da família, mas a gente sabe que a família depende disso também. E a família tem sentimento, né? Talvez quando eu falei pra ti que a pior coisa para um técnico é dar uma derrota, porque sabe que os teus vão sentir muito mais do que tu. Então, eu penso assim. Mas eu coloco a minha família como o principal apoio do trabalho. Até porque eles estavam esperando por essa notícia e a felicidade imensa deles. Agora tu tem que explicar para a família, né? Vocês esquecem a rede social. Esquece a rede social, porque às vezes a rede social ela é pior do que a imprensa, é pior do que a arquibancada. Mas eles estão conscientes, já estão há anos convivendo comigo em cima desse tipo de relação. Bom, e aí exatamente isso, né, Gelson? Quer dizer, a distância a gente sabe que ela é complicada, tem que saber administrar e viver com isso, mas agora treinando e pertinho da família. Quer dizer, é uma combinação boa, né? Agora que dure para sempre, quem sabe por muito tempo, pelo menos. Não tenho certeza, até porque o presidente sabe disso. Daqui a pouco se pega algum profissional aí, porque eu tenho que citar alguns exemplos. Quando eu comecei a treinar o Aimoré no Gauchão, 80% da imprensa gaúcha, dos torcedores dos outros clubes, acharam que o Aimoré ia cair. O candidato a cair é o Aimoré. Nós chegamos entre os 8 e nós sacudimos muito time bom no Campeonato Gaúcho. Agora tem uma situação de que daqui a pouco o que eu chamo é os urubu de plantão. Os urubu de plantão, aqui dentro da nossa cidade ou fora dela,
E daqui a pouco eles vão achar que o Gelson vai treinar o Lajadense 3, 4, 5 jogos. Não, o presidente sabe disso. O presidente jogou comigo no Internacional. A não ser que eles vão fazer fila na casa do presidente para me mandar embora. Mas o presidente sabe, quando ele veio me convidar, que ele me convidou para fazer um trabalho um pouco mais longo. E ele sabe, não é porque o Gelson é o melhor, porque não. Ele sabe porque a gente vem trabalhando há anos de futebol e principalmente tem uma coisa. Da minha pessoa dentro do Lajadense, o presidente não vai saber dos outros, ele vai saber de mim, através de mim. Se eu tiver que perguntar para ele o que tu acha do centroavante, do lateral, do zagueiro, o que tu acha, eu vou me fechar numa porta e vou pedir para ele, tu quer que eu troque? Porque, mas é responsabilidade minha. É eu que vou escalar, eles sabem disso, é eu que vou dar o treino, mas eu não abro mão de daqui a pouco discutir esse tipo de assunto com o presidente, até porque eu tomava a dura do pai do presidente. E aí eu jogava com o presidente. E o presidente jogava um pouquinho também, né? O presidente jogava um pouquinho, daí nós fomos para o Internacional junto, então tem uma coisa que não vai afetar nós dois, é a questão de quando tiver um resultado adverso, o desequilíbrio. Os urubu de plantão, às vezes na bola, é em todo lugar que tem, então, até porque, como eu volto àquele assunto anterior, tem muita gente querendo trabalhar no futebol e gente nova, então, mas tem poucos jogadores, tem mais vagas, técnico é uma só. Ô Gelson, ainda falando sobre família, né? A gente sabe que tu tem uma torcedora número 1 em casa, né? Bah. Para quem não conhece, né? Claro, o Gelson, muita gente conheceu ele como jogador, alguns só de ver jogar, mas de não ter essa relação com ele, né? Mas a gente que é mais próximo, a gente sabe da paixão que o Gelson tem pelo futebol. E tem a Luísa que veio junto nessa, né, Gelson? Ela é muito importante, eu vejo que ela é a torcedora número 1. Ela está nas redes sociais ganhando, perdendo, empatando. E isso é o importante, eu acho que isso dá uma força muito positiva para seguir em frente, né? Eu acho que até é ela que, algumas redes sociais minhas, por exemplo, Instagram, é ela que dita o ritmo, é ela que cuida. Mas ela é também, além de torcedora, ela sabe que ela é assim porque ela me viu sendo assim. Ela aprendeu sendo assim. Eu joguei no Internacional, mas a Luísa, quando tinha 1996, ela tinha um ano. O Grêmio foi campeão no Brasil e eu saí na rua da Júlio com a Luísa no pescoço. Então ali ela já aprendeu, então ela está muito dentro, ela tem esse lado sentimental, mas eu ainda tenho que cumprir algumas coisas que eu prometi para mim, mas que eu prometi para ela, dentro do futebol. Ela viu a gente ganhando um título de 2ª ou 3ª divisão no Aimoré, mas tem algumas promessas que eu fiz para ela que eu ainda preciso cumprir e nós estamos no caminho. Felizmente nós temos saúde para tentar cumprir, mas já é a minha paixão, é a que me acompanha todo dia, é o que discute na rede social com os outros, ela sabe de quanta gente curte meu Instagram, então ela administra esse tipo de situação para que a gente também fique um pouco mais tranquilo, mas nós temos que saber de que a família que eu tenho em casa hoje é o ponto de saída e ela está dentro desse tipo de situação porque ela vê ela discute comigo, ela vê o sentimento que nós temos, ela vê as injustiças que acontecem de vez em quando porque ela sabe que o futebol é negócio. Bom, e agora você sai de um estádio como o Florestal e está aqui nessa nova casa, né? Muda alguma coisa nesse sentido para você? Eu saio do estádio Florestal, mas eu moro perto do Florestal. Aliás, o Gelson, não dá para dizer que é uma quadra, né, Gelson? É praticamente junto ao estádio. Eu acho que é uns 40 metros do portão. E às vezes vem a recordação do que a gente viveu lá. E nós pela primeira vez viemos aqui para o Estádio Novo, um clube que tem uma estrutura boa, que tem um lugar tranquilo de se trabalhar, que é mais importante. Então nós vamos... a felicidade é imensa. Nós temos a felicidade e nós temos também, junto com isso, a preocupação de que as coisas andem certo. Porque quando tu te envolve de verdade, tu sabe o que o presidente está passando, o que alguns diretores estão passando. Então, felicidade imensa, como eu falei, vamos trabalhar para que a gente consiga
fazer um grande trabalho. E o mais importante é o pessoal saber que eu quero estar aqui, que eu estou feliz em estar aqui, porque daí sim eu vou passar isso para os atletas, porque daí a tendência é que a coisa dê certo. Para finalizar, Gelson, vamos falar um pouquinho sobre o torcedor que não vai estar no estádio. Eu não sei se tu chegou a treinar alguma equipe já que não contava com torcida na arquibancada, pegou o período da pandemia, ou é o primeiro clube depois dessa parada aí da presença do torcedor? Não, eu treinei aqueles 4 jogos do Águia Negra no Campeonato Brasileiro da Série D, o ano passado, que não tinha torcedor. É ruim demais, mas eu aposto que o torcedor lajadense ele vai estar na frente da televisão, vai acompanhar vocês, que você sabe que eu não puxo saco de ninguém, mas vocês fazem um grande trabalho no futebol e vocês vão colocar o lajadense também na mídia sempre. Então, o torcedor... Hoje eu passei no centro, tem gente que não tinha me visto e gritam e abanam e falam que estão comigo, que estão com a gente. Talvez eu vou te falar uma coisa, Felipe, que nesse momento o torcedor queria estar no estádio. Pela conduta que nós temos com o torcedor, pelo respeito, pelo dia a dia, de falar com o torcedor e pela amizade que nós temos com muita gente, eu acho que o torcedor ele queria estar no estádio hoje para ver de que maneira nós vamos trabalhar e de repente para dar uma força para nós. Mas eu peço que o torcedor esteja no canal, porque o torcedor vai ser muito importante. Amanhã depois o torcedor vai voltar. Eu espero que quando volte a gente esteja bem. Gelson, obrigado pelo carinho, por ter nos atendido. Essa era a ideia mesmo, de conversar, também se emocionar, que faz parte também do jogo. E a gente só deseja todo sucesso do mundo para ti e para o Clube Esportivo Lajadense. Não tenha dúvida. E eu estou pronto a esse desafio. Hoje já estamos trabalhando dia e noite. Fala-se alguns nomes, que eu acho que vocês estão curiosos também. A gente tem alguns nomes. Nós precisamos não botar a carroça na frente dos bois para que a gente consiga fazer as coisas corretas. Mas uma coisa é certa, nós vamos competir forte. Muito bem, obrigado ao técnico Gelson Conte pelo carinho, sempre nos atendendo muito bem. Essa era a ideia, um bate-papo de certa forma descontraído, batendo um pouquinho papo sobre futebol, sobre família, sobre tudo aquilo que envolve realmente o Clube Esportivo Lajadense também, que nos próximos dias então começa os trabalhos. Dia 5 de julho então inicia a pré-temporada e no dia 15 de agosto começa a divisão de acesso e é claro, com uma grande cobertura do Grupo Independente. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, Esporte Grupo Independente, te inscreve e acompanhe matérias exclusivas sobre o Lajadense, sobre a LAF, sobre dupla Grenal e tantos outros assuntos. Valeu, gente, um grande abraço.